No quarto, tentou se concentrar, mas não conseguiu. A cidade e a guerra haviam desaparecido em menos de um dia. Aquele parecia outro mundo. O inimigo se mete na sua cabeça, tenta convencer você de que não tem sentido combater. Faz você acreditar que poderia abandonar a luta, ignorar o que mais importa, voltar à sua vida anterior. Odiou a si mesma por esses pensamentos, pela falta de seriedade. Meia hora depois, estavam gritando na sala. Lacaios poderosos, fascista asqueroso, foi a última coisa que Mônica disse antes de ir para o quarto pegar as chaves, a mochila e o revólver e partir sem se despedir. Aqueles minutos o acompanhariam pelo resto da vida. Uma vez ou outra, obsessivamente, ele os reproduziria em sua mente. Sua filha amada insultando-o, o som do motor de seu carro perdendo-se na distância. A ocasião seguinte em que a viu foi num cartaz em La Paz. O exército oferecia 100 mil pesos por ela, viva ou morta. Oi gente, aqui é a Jéssica e eu voltei pra gente conversar sobre um livro latino-americano que é Os Afetos, do escritor boliviano Rodrigo Asbun. Bom, essa foi uma leitura que eu fiz durante a Semana da Leitura Mágica no mês passado e sobre essa semana especial de leituras eu fiz um vídeo, fiz um vlog em que vocês podem acompanhar todos os dias um pouquinho de cada leitura que eu fiz, inclusive com as surpresas que elas foram me trazendo, e esse vlog tá aqui, vocês podem conferir no link. E eu disse por lá que esse livro foi uma grata surpresa, porque eu realmente não sabia o que esperar dele. Eu só sabia que o autor é boliviano e que eu gostaria de conhecer alguma coisa desse país. Então eu peguei sem saber nada da sinopse, procurando saber o menos possível, porque é assim que eu procedo sempre. Isso me ajuda muito a não criar expectativas falsas, nem ler por uma chave de leitura que não é a minha. Eu gosto bastante de ter esse tipo de contato com os livros e por isso talvez o livro tenha me surpreendido, tenha sido melhor do que eu esperava. Mas, antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia, aproveite para dar uma olhadinha aqui no conteúdo que eu produzo e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante, deixa um joinha nesse vídeo e compartilha ele com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Falei pra vocês então que eu li esse livro por causa do Leia Latinos, que é esse movimento que eu faço desde o ano passado, de tentar ler mais autores latino-americanos, mas eu gostaria de falar também sobre o Clube Leia Latinos, caso ainda vocês não saibam. Esse clube é um clube de leitura em que a gente lê um livro latino-americano por mês e discute em encontro virtual, sempre online, através de chamada de vídeo. Eu abri um financiamento contínuo lá no Catarse, a fim de poder dar manutenção para esse projeto, de poder expandir também, trazer outras coisas para além dos próprios livros e das leituras que a gente vai fazer. Então tem toda uma curadoria minha, uma curadoria para além dos livros, e vocês podem participar colaborando com qualquer valor. Basta contribuir para ter acesso a tudo que eu vou produzir e trazer para esse clube que já me é tão querido. Todas as informações estão aqui embaixo no box da descrição para vocês poderem acessar a página do Catarse e ver quais são os meus objetivos, o que eu proponho a vocês, o que eu entrego pra vocês também. Então foi por pouco que ele não entrou no próprio clube, né? Eu li um pouquinho antes de lançar o Clube ao Mundo. Mas de qualquer forma, é uma indicação super válida de uma literatura que a gente não costuma conhecer, como é o caso da literatura boliviana. Então nesses vídeos que eu trago aqui pro canal, dentro desse grande projeto que é o Leia Latinos, eu costumo manter uma certa estrutura, em que eu apresento uma contextualização sobre o autor e a obra, e em seguida eu falo sobre a própria obra mesmo, numa espécie de resenha, e por fim eu indico alguma coisa para além do livro, alguma coisa cultural daquele país. E antes de eu começar essa contextualização, eu só queria dizer para vocês que todas as informações necessárias, né, que me basearam para fazer esse vídeo, estão aqui embaixo no box de descrição, então tem muito link, vocês deem uma olhadinha, porque eu compartilho aqui com vocês tudo que eu menciono na minha fala. Então tem links para textos complementares, para vocês entenderem não só essa obra, mas também o contexto da Bolívia. Tem links para entrevista com o próprio autor, que foi de onde eu tirei algumas informações que eu vou compartilhar aqui com vocês. Essas entrevistas estão em espanhol, mas eu acredito que dá tranquilamente para entender o que ele fala, porque ele fala bem devagar, mas talvez tenha legenda também nesses vídeos, então vale a pena dar uma conferida. Vou deixar também um link para um podcast que eu ouvi, na verdade é um programa de rádio, se eu entendi direito, em que 3 pessoas analisam livros e no episódio que eu escutei, eles analisam justamente os afetos. Então serve para quem leu, claro. Para quem não leu e não gosta de spoiler, talvez seja melhor ver esse episódio depois, ou escutar esse episódio depois, mas, né, quem não se importa com isso talvez desfrute bastante do que esses caras falam. E além de todos esses links de conteúdos mesmo, tem também link para compra desse livro, caso vocês se interessem, podem acessar então esse link, comprar e me dar uma pequena comissão sem gastar nada mais por isso, assim vocês ajudam também na manutenção do canal.
Dito tudo isso, vamos para a parte que interessa. O Rodrigo Hasbun, autor desse livro, nasceu em Cochabamba, que é uma cidade da Bolívia, em 1981, então ele ainda não fez 40 anos, é um escritor super jovem e contemporâneo e tá escrevendo, tá produzindo bastante. Ele já tem vários livros lançados, alguns livros de contos, e Os Afetos foi o segundo romance dele lançado e o primeiro a ser trazido aqui pro Brasil. Ele acabou de lançar agora em 2020 um novo romance, mas ele ainda não foi traduzido para cá. Por enquanto, então, a gente pode contar com esse exemplar dos Afetos. Acho legal de comentar com vocês que ele já é um autor bastante reconhecido. A revista Granta elegeu ele como um dos 22 melhores autores contemporâneos de língua espanhola, isso é bastante sério, né? E além disso, esse cara entrou na seleção do Bogotá 39. Quem não sabe o que é o Bogotá 39, eu vou deixar também linkado aqui e também no box de descrição o vídeo em que eu explico o que é isso, que iniciativa é essa. Mas ela nasceu no AI Festival de Colômbia e lá eles escolhem a cada 10 anos 39 autores com menos de 79 anos que são já referência na América Latina. E ele entrou nessa seleção e foi pesquisando sobre o Bogotá 39 que eu encontrei esse autor e esse livro, então fiquei bem feliz por isso. E todas essas movimentações aí em torno do nome dele indicam alguma coisa, né? Pelo menos o cara deve escrever bem. Pelas entrevistas que eu assisti, me pareceu ser um autor bem tranquilo, bem acessível, assim, um cara que realmente gosta de escrever, mas ele não pretende viver da escrita, então ele já fez outras coisas. Não se considera necessariamente um cara do mundo, mas sim um cara de muitas cidades e muitas vivências diferentes. Além da cidade natal dele de Cochabamba, ele já viveu em Santiago do Chile, já viveu em Barcelona, já viveu em Ítaca, no Canadá, em Toronto, e agora atualmente parece que vive em Houston, Texas. Então ele já transitou por aí e ele acredita que isso é muito efeito de ser latino-americano, né? Que geralmente a gente tenta sair daqui em outras buscas, em buscas por outras coisas em outros lugares do mundo. Acaba sendo meio que uma herança de ter nascido aqui, mas que mesmo assim, mesmo sendo esse cara cosmopolita, sei lá se a gente pode usar esse termo, ele diz que a gente nunca consegue, né, se desprender daquilo que a gente é, de onde a gente nasceu, de onde a gente vem. A nossa origem tá em nós, não importa para onde a gente vá. O primeiro romance dele, então, ainda não foi traduzido para o português, não tem aqui no Brasil, pelo menos, e se chama El Lugar del Cuerpo, um romance de 2007. E além disso, ele tem alguns livros de contos já publicados nesse meio tempo, depois veio Os Afetos, então. Agora, por fim, ele acabou de lançar o Los Años Invisibles, que já tô louca para conhecer também. Mas, além de toda essa parte da escrita literária, ele também seguiu carreira acadêmica, ele fez um doutorado nos Estados Unidos, e a tese, o que eu achei bastante interessante, ele fez sobre os diários de escritores latino-americanos. Então ele gosta muito do gênero de escrita, né, do diário, e aproveitou para pesquisar esse tema no doutorado dele. E acho que é sempre muito interessante. Ele mesmo diz que mantém um diário há muito tempo, sei lá, uns 12 anos, e gosta muito dessa prática de escrita sobre os seus próprios processos. Então achei uma informação bem curiosa pra gente comentar aqui também. Mas agora a gente vai partir para a análise da obra, que eu gostei bastante, gente. Eu sei que esse não é um livro muito extenso e que por isso ele deixa de lado muitas coisas. Ele é um livro que tem pouco mais de 100 páginas, 120 e poucas páginas, e realmente um romance bastante curto, bastante ágil, mas não acho que por isso se desqualifique o conteúdo que tem aqui. Do que trata Os Afetos? Acho que o título já diz muito. Inclusive, quero aproveitar para fazer esse aviso, né? Quando a gente vai pegar um livro, eu gosto muito de pensar que quanto menos a gente sabe, melhor, né? Como eu falei antes, pela questão da expectativa, mas também que a gente não precisa de muita informação para nos despertar o interesse por uma leitura. E eu proponho a vocês que façam isso também. Quando vocês veem esse título, o que vem à mente de vocês? Para mim, vem relações afetivas, né? Relações entre pessoas, e provavelmente alguma coisa entre família. E é exatamente isso que a gente tem aqui. Se a gente for por essa chave de leitura, eu acho que a gente não se decepciona com esse livro. Porque o que acontece? Nessa história, a gente tem coisas que são baseadas em fatos reais, ou seja, em fatos históricos. Por exemplo, a vinda de uma família alemã no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, para a cidade de La Paz. Essa família realmente existiu, com exatamente os nomes que estão aqui, e esses personagens se baseiam nessas pessoas da vida real. Não só por isso, mas principalmente, né, por causa dessa relação com a realidade, a gente fica, às vezes, esperando algumas coisas de um livro. Mas ele não se pretende ser um relato histórico, nem um romance histórico, gente. Ele é
um romance que bebe na fonte de um fato real, mas que não se detém a esse fato na narrativa. O que ele quer aqui é explorar as relações familiares dessa gente bem peculiar que veio parar aqui num cantinho da América Latina. Então é isso que a gente vai encontrar nesse livro. Não esperem mais do que isso dele, e acredito que assim a gente já consegue aproveitar bastante dessa leitura. E até por ser um livro que trata de fatos históricos, eu quero também alertar que quando eu fui fazer a pesquisa para fazer esse vídeo, eu procurei me ater a informações de fontes confiáveis para falar coisas aqui com vocês, de modo que eu não diga besteira, fale como uma pessoa que se importa, né, que tem esse cuidado com a informação que transmite. Sobre essa família alemã que existiu mesmo, eu pesquisei um pouco na internet e encontrei um lugar bem interessante que reúne um pouco sobre a vida de uma das protagonistas, que é a Mônica, então vai estar aqui embaixo também. E para a questão de entender um pouco mais sobre a Bolívia, eu fui numa página da USP que tem toda uma pesquisa sobre memória e resistência em que se estudam as ditaduras da América Latina, dentre elas a ditadura boliviana, que perpassa toda essa história. Então não vamos ser responsáveis aqui de tentar analisar uma obra sem saber do contexto histórico e querer tirar conclusões apressadas sobre isso. Eu não vou me atrever a falar sobre a ditadura boliviana aqui da época de 1960 e poucos, porque eu não tenho conhecimento histórico suficiente, mas eu fui buscar outras informações e vocês podem fazer o mesmo, tá? Não esperem então que esse livro trate tudo isso de uma forma aprofundada, ele não vai fazer isso. O foco desse livro são realmente os afetos entre essas pessoas da família Ethel. Não sei como é que se pronuncia esse nome, mas esse é o sobrenome então dessa família, que é formada pelo Hans, que é o pai, né, a Aurélia, esposa dele, e 3 filhas, a Mônica, mais velha, a Heidi, que é a do meio, e a Trixie, que é a filha mais nova, Beatrix, apelido Trixie. O que acontece? Eles vêm então, depois da Segunda Guerra, para Bolívia, se instalam em La Paz. O Hans trabalhava com uma cineasta na Alemanha que se chamava Leni Riefenstahl, e essa cineasta trabalhou em toda a questão estética do Terceiro Reich no cinema. Então a gente pode dizer que ele, de certa forma, trabalhou para o próprio Hitler, né? Especialmente numa época em que ele foi fotógrafo do Ministério da Propaganda. E então esse Hans Real aí fez tudo isso, e talvez por ter participado desse governo é que ele tenha vindo meio que exilado, meio que fugido pra cá, pra América Latina. E aqui ele foi tentar então fazer algumas aventuras, foi se meter na selva amazônica ali na região da Bolívia, claro, em busca de uma cidade que é meio lendária, que se chama Paititi, e ele queria ver se encontrava essas ruínas. E nessas aventuras que ele faz, ele leva algumas de suas filhas, inclusive a Mônica, que é a primogênita, a mais velha, com quem ele se identifica bastante nessa época. Então a Mônica gosta desse tipo de aventura e ela se espelha muito no pai, a irmã do meio também vai, mas eles passam muito trabalho naquela selva e as coisas não vão tão bem ali nessas buscas que eles fazem. Nem sei se eles têm a intenção de ter sucesso em alguma coisa, mas o fato é que ele acaba desistindo de continuar procurando por a cidade e se torna um fazendeiro. Bom, a gente tem então esse primeiro momento do livro, que é essas buscas que o Hans faz e leva suas filhas também metidas nessa história. Elas ajudam ele na filmagem e tal. E temos uma segunda parte do romance em que já é uma outra fase da vida, em que o Hans já foi se tornar fazendeiro, em que a mãe já não tá muito presente na história e que a gente começa a conhecer individualmente um pouco da vida adulta dessas irmãs. No começo, a gente tem capítulos bem intercalados numa tentativa de polifonia em que a gente percebe um pouco da voz da Heidi, um pouco da voz da Trixie, um pouco sobre a Mônica. Tem uma narração em segunda pessoa, uma coisa meio esquisita aqui, de modo que toda essa primeira parte me pareceu um pouco confusa e eu não tava gostando tanto do livro, especialmente porque eu via que entre uma das meninas e outra, que tinha um pouca diferença de idade, mas enfim, eram pessoas diferentes, não tinha diferença narrativa, né, no formato da fala, no jeito como elas se comunicavam, parecia que era tudo a mesma pessoa. Mas depois eu acho que ele foi ganhando corpo, foi ganhando fôlego e conseguiu diferenciar essas vozes, até mesmo porque depois, né, é um outro período da vida delas, elas já são adultas e conseguem talvez elaborar melhor aquilo que elas estão contando. E elas estão contando tudo isso de um distanciamento bem grande em relação ao tempo, né? Então não é uma coisa que acontece com o narrador onisciente, elas estão relembrando aquilo ali. Então no primeiro momento desse livro é uma parte bem introdutória, exploratória talvez, porque elas estão chegando, lembrando da época em que chegaram na Bolívia, se instalaram por ali e foram participar dessas aventuras com o pai, num período em que elas não são ainda muito conscientes do que está acontecendo, estão descobrindo o mundo, estão descobrindo o amor, estão descobrindo a vida em si e percebendo algumas coisas muito sutilmente, como por exemplo questões mais sérias de casamento, de saúde, um pouco do contexto
político que tá por trás, mas elas não têm muita ideia. Já na segunda parte, essas coisas se aprofundam, a gente percebe que há uma mudança nessas personagens, especialmente na Mônica. E a Mônica que pra mim é o grande quê desse livro, né? Porque realmente na vida fora do livro, ela foi uma pessoa muito importante e se tornou guerrilheira. Mesmo tendo sido filha de um suposto nazista ou apoiador do nazismo, ela chegou na Bolívia, se inteirou da luta que acontecia ali, da luta do próprio povo boliviano e das lutas armadas de guerrilha e de todo aquele fervor que tinha na América Latina. Foi contemporânea do assassinato do Che Guevara e do que um coronel boliviano fez, né, para provar o assassinato do Che, que foi um ato brutal. E aqui eu abro um parênteses para dizer, né, que esse coronel estava a serviço da CIA dos Estados Unidos, mais uma vez a mão do imperialismo americano, norte-americano, aqui nos governos da América do Sul, com seus interesses econômicos sempre valendo mais. Então esse coronel, quando mandou matar o Che Guevara e quando conseguiu, né, fazer isso, a fim de provar para a CIA que era verdade, mandou cortar as mãos do Che e enviar um pacote, né, para que ficasse comprovado que realmente mataram. Diante disso, muita gente se comoveu e a luta armada se intensificou, né, como que numa intenção de vingar a morte do Che. E a Mônica, essa personagem, ela vai se integrando a essa luta depois de passar por um período de muita instabilidade emocional, sem saber o que ela era, quem ela era e o que ela estava fazendo. E ela encontra nisso o seu motivo, a sua motivação ali de vida mesmo. E o fato é que a Mônica vai ter um papel muito importante nessa luta toda, que não é só boliviana, é latino-americana, claro que muito influenciada por Cuba, e eu não sabia de absolutamente nada disso. Não acho que todo mundo tem que saber de toda essa parte histórica para aproveitar o romance, muito pelo contrário. Quanto menos souber, melhor. E também não entre no livro esperando ter detalhes absolutos sobre esse desenvolvimento. Entrem no livro procurando encontrar pessoas que sofreram todas essas mudanças sociais na pele, algumas engajadas em lutas, outras não, mas de um modo geral uma família que sofre de todos os lados, de todos os âmbitos possíveis, as consequências dessas escolhas políticas que a gente vai fazendo ao longo da vida. É isso que a gente vai encontrar. Não esperem que existam detalhes históricos, acho que essa nem é a parte mais interessante do livro, e sim como essas pessoas lidam com isso. Então eu posso dizer que esse é um livro de dramas pessoais, dramas individuais, dramas familiares, dramas interrelacionais, ainda que possa haver alguns pontos de clímax aqui na narrativa, né, que eu não quero dizer para não dar spoiler para vocês. O que a gente mais encontra é esse desenvolvimento dos personagens. Não acho que tenha sido feito de forma apressada, acho que ele é um livro para ser curto mesmo e para intensificar esses conflitos que essas personagens vão sentindo. E uma das partes que eu mais gostei foi justamente essa que eu li para vocês no começo e que a gente vê claramente essa questão tão forte que é da dúvida sobre as lutas. Quais lutas valem mais? Pelo que se deve lutar? A luta coletiva é mais importante que a luta individual pela sobrevivência? Tá errado pensar em si? A gente deve pensar mais no coletivo, no todo, na comunidade, na sociedade? A gente consegue lidar com esses sentimentos conflitantes, né? Como a gente faz isso? E a gente percebe todos esses sentimentos mais pela personagem da Mônica, mas também pelas suas irmãs, que não entendem o engajamento dela na luta armada. E também na parte do pai dela, que não sabe lidar muito bem com tudo isso, com essa transformação que a filha dele passa, e à medida que a luta dela se intensifica, eles se distanciam, e isso não é casual. Acho muito interessante todas essas questões que aparecem aqui. Claro que aparece um pouco também das organizações dos guerrilheiros, mas não com muito detalhamento. Então aparece um pouco da angústia dessas pessoas, mas também dessa busca por uma sociedade melhor, pelos direitos dos trabalhadores, que é sempre uma questão tão latino-americana, né? Valorizar esses trabalhadores, dar melhores condições de vida para esses trabalhadores. Isso aparece de uma forma bastante sutil ao longo de todo o livro, mas não é o foco do livro. Então o que eu mais gostei foi justamente essa questão do conflito, da luta pessoal pela luta coletiva, que me lembrou bastante o livro da Wendy Guerra, Nunca Fui Primeira Dama, também tem resenha aqui. Naquele outro livro a gente percebe que as personagens não tinham uma relação direta com a Revolução Cubana. A questão central da protagonista não era essa, era justamente ter um pouco do pessoal no meio de tudo aquilo. Já aqui a gente percebe que a Mônica se importa demais com essa luta, ao mesmo tempo que uma das suas irmãs não tá absolutamente nem aí pra luta. E só se dá conta da gravidade da situação quando as coisas começam a ficar bem complicadas, quando começa a sentir no osso, né, os riscos de vida que as pessoas têm
quando se envolvem com lutas por direitos, né, com lutas por um mundo um pouco mais justo, mais igualitário. Nesse sentido, a ditadura aparece um pouco, embora não muito, mais a figura do coronel, do Quintanilha. É um romance que traz, então, todos esses elementos de uma forma bem ágil, sem adentrar muito nas questões históricas e se detendo mais em mostrar tudo que essas pessoas estavam sentindo, não só quem estava vivendo a guerrilha, mas também os seus familiares, as pessoas que conviveram com elas. Então tem, de certa forma, muitas vozes aqui, ainda que polifonia não seja uma coisa assim bem possível, né, quando a gente está lendo um texto. Sobre isso, eu deixei aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo um texto que saiu no jornal Rascunho sobre esse romance, que eu gostei bastante de uma parte que ele fala sobre a tentativa de polifonia, né, que no texto literário é um pouco difícil de que aconteça efetivamente. A polifonia, que depois foi estudada pelo Bakhtin no campo da linguística, surgiu mesmo na música, né? Ele dá exemplo do Johann Sebastian Bach, que escrevia músicas polifônicas em que vários instrumentos tocam ao mesmo tempo, e isso na música é muito possível da gente sentir, porque quando a gente escuta tudo ao mesmo tempo, tudo síncrono, né? Todos os instrumentos entram no nosso ouvido ao mesmo tempo, diferentemente de quando a gente tá lendo. Ainda que existam várias vozes nesse romance, cada voz é lida de uma vez só. Ainda assim, eu gosto bastante desse exercício sempre, ele vai direto ao ponto que ele quer mostrar. Enfim, gente, eu não quero contar muito da história, porque eu acho que isso não vem ao caso, e também porque eu quero deixar pra vocês, caso vocês se interessem, a possibilidade de buscar por vocês mesmos essas relações todas. Mas se não quiserem pesquisar, também não pesquisem. Também se permitam entrar nessa história sem saber muito, só pra conhecer essa família, que ainda que tenha existido na vida real, aqui a gente tem outras possibilidades para esses relacionamentos que eles tiveram, e eu acho que isso é o mais significativo. Acho que para ter 120 e poucas páginas, ele é um livro muito bom, e eu gostei bastante da escrita do Rodrigo Hasbun, e por isso foi uma grata surpresa entrar em contato com esse livro. Eu recomendo a leitura, especialmente se vocês souberem ir sem essa expectativa absurda pra cima desse livro. Só se deixar levar por uma história de dramas familiares. Acho que assim a gente simplifica a coisa e pode aproveitar muito melhor a leitura. Gostei muito do autor, espero que sejam publicados outros livros dele aqui. Intrínseca, por favor, faça isso, porque a gente precisa de mais autores latino-americanos no catálogo, e acho que o Rodrigo Hasbun tem bastante coisa a nos mostrar. E agora, então, para finalizar esse vídeo, eu vou para a terceira parte, que é indicação para além dos livros, né? Para além desse livro em especial, que é a parte em que eu indico alguma coisa da cultura boliviana, nesse caso. Só que dessa vez eu não tenho filme para indicar. Eu vou indicar música somente, porque eu não consegui encontrar material audiovisual, né? Se vocês souberem me indicar, por favor, deixem aqui nos comentários, porque eu vou adorar saber. O que eu encontrei sobre a Bolívia tá aqui também na caixa de descrição, que é um link que apresenta 6 bandas bolivianas que são bem interessantes. Eu não conhecia nenhuma delas. Dentre essas bandas que estão listadas ali, tem pelo menos umas 3 que são folclóricas. O que isso significa? Que vocês vão enxergar pessoas com roupas características dos Andes, né, por exemplo, que tem tudo a ver com a região de onde eles vêm. Então, vocês vão ver pessoas com feições que lembram muito as feições dos povos originários. Vocês vão ver gente com ponchos numas montanhas tocando instrumentos característicos como um charango, como bombos, como flautas, e eu acho isso muito legal de conhecer. Esse tipo de folclore se espalha por toda a América Latina. A gente tem esse tipo de representação também em outros países como o Chile, como a Argentina, e a gente sempre cresce muito quando entra em contato com essas culturas. Mas, além disso, para quem não gosta muito dessas coisas mais folclóricas, tem também umas bandas de rock, pelo que eu andei vendo. Não tive tempo de pesquisar a música em si, mas vocês podem fazer isso se tiverem interesse. Acho que vale muito a pena. E por fim, gente, eu quero ressaltar que é muito importante, quando a gente fala sobre contextualização histórica, sobre ditaduras latino-americanas, a gente tem que ter em conta as fontes confiáveis. Não se deixem levar por links sensacionalistas que falam de forma absurda e descontextualizada e sem conhecimento sobre temas que são tão importantes. Quando forem pesquisar sobre ditaduras, por favor, pesquisem coisas que sejam fontes que venham de quem sabe do assunto, né? Como, por exemplo, esse site da USP que eu tô deixando aqui embaixo, que tem toda essa área de pesquisa, que a gente precisa tratar tudo isso com muita seriedade. Ainda mais no tempo que a gente está vivendo, em que qualquer link é compartilhado e a gente não sabe nem de onde veio aquilo, quem é que está escrevendo aquilo. Então, muito cuidado, muita responsabilidade e muito carinho na hora de olhar para o nosso continente latino-americano. Em vez de sair falando frases prontas e falar de político A, político B, estudar. Acho que estudar é a única saída para a gente conhecer de onde a gente veio, conhecer o que nos cerca e reproduzir conhecimento em vez de desinformação.
Por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham ficado com vontade de conhecer esse livro. O Hasbun tem muito a nos dizer, ainda vai publicar muita obra massa também ao longo da sua vida. Comentem aqui embaixo se vocês já conheciam esse livro, se ficaram com vontade de ler. E também me deixem as dicas de vocês caso conheçam mais coisas sobre a Bolívia. Eu vou adorar saber, inclusive outros autores. Conheçam também o Clube Latinos, que tá aqui embaixo no box da descrição. Venham fazer parte desse clube comigo. Eu vou adorar ter vocês por lá também. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.